Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques, né? Professora de Ciências, e nós daremos continuidade, então, ao capítulo 8 do nosso livrinho, certo? Falando um pouco sobre energia, tá bom? Então, a gente vai dar aquela velha resumida no nosso livro, tá bom? Então, vamos lá. A energia é uma grandeza escalar que ela é classificada como primitiva, ou seja, ela existe, mas não tem um conceito determinado. Afirmamos que ao realizar qualquer tipo de trabalho, estamos gastando energia. Isso porque, como vimos, ela está por trás de toda a dinâmica que existe no nosso universo, certo? Mas apesar da gente não definir, mas a gente sabe que ela existe, porque seus fenômenos estão por todos os lados, seja ela de forma explícita, né, como a explosão da luz, som, eletricidade de um relâmpago, ou por trás de um simples bater de asas de um besouro. Energia, uma grandeza mutável. A energia é uma grandeza mutável, ou seja, ela tem a capacidade de se transformar. Podemos citar como exemplo a montanha-russa no parque de diversões. Quando o brinquedo parte, o carrinho sobe uma rampa. Quando ela alcança a parte mais alta, o carrinho acumula o que a gente chama de energia gravitacional potencial. E em seguida, quando ela desce com toda aquela velocidade, aquela energia se transforma em energia cinética. Então, falaremos mais um pouquinho sobre as principais energias, certo? Que são elas energia cinética e potencial, tá? Sendo que a potencial, ela é dividida em gravitacional e elástica. Vou falar um pouquinho sobre elas. Então, aqui, ó, energia cinética é a energia relacionada ao movimento do corpo e a sua velocidade adquirida durante esse processo. Ela é calculada através dessa fórmula, tá? EC é igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2. Ou seja, energia cinética é igual a massa do determinado corpo vezes a sua velocidade ao quadrado dividido pelo tempo. Ok? Lembrando que energia cinética é de acordo com a velocidade. Então, falar um pouco sobre energia potencial gravitacional. É a energia armazenada de um corpo a determinada altura. A variação de energia potencial gravitacional é semelhante ao trabalho da força-peso. Então, energia gravitacional é mgh, massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? Potencial gravitacional, você lembra logo de gravidade. Gravidade remete à altura, ok? Então, ó, energia potencial elástica. Essa é a energia das molas, certo? Então, a energia armazenada por uma mola ao sofrer uma deformação. Para isso, precisamos entender a base da força, certo? Então, energia elástica é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Sendo que K é a constante da mola, cada mola tem a sua constante, certo? X é a deformação da mola, certo? Que seria a distância em que ela estica e volta, tá? Ou seja, a distância dela, né, dessa deformação, dividida por 2, certo? Energia sempre é calculada em joule, tá? Joule, depende de quem fala, certo? Então, essa é a energia potencial elástica. A elástica, você lembra elástico, mola, essas coisas assim. Então, essas são as principais energias que nós estudamos em física, ok? Então, ó, energias em transformação. A quebra das moléculas que compõem os alimentos através da reação química da digestão e na respiração libera energia para o metabolismo das nossas células. Por isso afirmamos que os nutrientes possuem energia química. Com essa energia, podemos nos mover, pensar, comunicar, enfim, viver.
Outro exemplo de energia química em transformação são as luzes produzidas por um vagalume, ou outros seres, como alguns peixes abissais, ou mesmo a forte corrente elétrica liberada pelo poraquê, também conhecido como peixe elétrico, certo? Conservação da energia mecânica. Então, segundo Lavoisier, que foi o primeiro cientista a estudar a conservação da matéria, ele afirmou que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso a gente já viu já em química, né? Mas a gente vai relacionar ela agora com a física, tá? Essa afirmação é apenas a primeira noção que a matéria é conservativa. Dessa maneira, a energia também. Então, quando a gente tem, o carrinho na montanha-russa, o que acontece? Quando ele adquire uma certa altura, ele está tendo a energia potencial gravitacional, né? Ele armazena toda a energia para ele escorregar na rampa. Escorregando na rampa, ele cria energia cinética. A partir do momento, ele vai acabando a energia potencial e vai aumentando a energia cinética. Uma se transforma na outra, certo? Então, o que acontece? Quando uma se transforma na outra, a junção dessas duas energias é chamada de energia mecânica, tá? Então, aqui, energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética, ok? Então, a junção dessas duas energias, ela é dada pela energia mecânica. Falando em energia, nada mais do que a gente falar sobre potência, né? Não aquela potência de matemática, não, tá? Então, a grandeza e a potência está relacionado com o trabalho, certo? Só que com o tempo necessário para executar. Só que tem uma coisa, a gente tem que lembrar o que é trabalho, né? Trabalho é toda atividade realizada que se atinja um determinado fim, certo? Então, ela é calculada, trabalho aqui, como aqui está informando, trabalho é calculado como FD, trabalho é W, certo? F é força, a força que você coloca para haver um deslocamento. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Para você relacionar com potência, você vai agora juntar com o tempo. Então, o que quer dizer potência? Então, potência é quanto menor for o tempo gasto num determinado trabalho, mais potente é ele, né? Vamos supor, esse carro, ele sai de 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos e meio. O que acontece? É bem rápido, né? Essa variação de velocidade. Então, o que acontece? Se essa variação de velocidade ela é rápida, logo aquele carro ele é bastante potente, certo? Então, calculando a potência média, né? Tá aqui, Potência média é trabalho vezes o tempo. Dividido pelo tempo. Potência é trabalho dividido pelo tempo. Só que tem uma coisa. Potência, como ela está descrita, né? Potência é igual a trabalho sobre o tempo. Só que quem é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento, né? Só que deslocamento dividido pelo tempo, né? Deslocamento é o espaço percorrido, ou seja, espaço dividido pelo tempo, isso aqui é velocidade, né? Isso aqui é velocidade. Então, a gente tem também essa outra fórmula aqui, Potência é igual a força que você coloca no determinado objeto vezes a sua velocidade, certo? Então, você pode utilizar esta fórmula ou esta fórmula. Tudo vai depender da situação em que você se encontra, tá? Potência é trabalho dividido pelo tempo ou
força vezes velocidade, tá? Então, voltando aqui, ó, certo? Então, tá aqui, ó, olha ela aqui descrita, certo? Lembrando que potência é dada em watts, ok? Ela é dada em watts. Então, ó, a gente vai falar um pouco agora sobre as fontes de energia renovável e não renovável, tá? Fonte de energia renovável é justamente aquelas que são restabelecidas pela natureza, certo? Como, por exemplo, a abundância da luz do sol, que vai sempre existir. É uma coisa que ela nunca acaba. Ela é renovável, ela nunca vai acabar, né? Então, a gente pensa logo na natureza. Natureza, ela vai sempre nos dar, nesse caso, da luz solar. Então, a luz solar, ela é uma energia renovável, certo? Sempre ela vai acontecer. Esse nunca, eu sei que possa soar meio que assim, mas esse nunca que eu falo é um prazo bastante longo, pelo menos, certo? Logo, fonte de energia não renovável, ao contrário, é aquela que tem prazo para acabar, certo? Ou seja, um exemplo bem básico, né? Petróleo, né? Por que acontecem tantas guerras, né? Para o Oriente, justamente em relação ao petróleo, porque petróleo é um ouro bruto, né? Por mais que ele seja da natureza, ele vai acabar um dia, né? Então, por isso que há tantas brigas em relação a isso, certo? Então, fonte de energia renovável são aquelas fontes que são restabelecidas pela natureza, ou seja, não tem prazo certo para acabar, demoram bastante tempo. E fonte não renovável é aquela que tem prazo para acabar. Então, para finalizarmos, né, a gente falar um pouquinho aqui, ó, sobre fissão e fusão nuclear, que é um tipo de energia, né, são as energias nucleares, né? A gente vai aprender só um pouquinho para não entrar mais em detalhes de radioatividade, certo? Que já é um outro assunto, certo? Mas o que é uma fissão e uma fusão nuclear? Fusão nuclear é justamente o processo de colisão de dois átomos, certo? Você junta dois átomos para criar um outro átomo gerando energia, né? Então, o que acontece? O processo de evolução do Sol, certo? É o quê? É a junção de átomos de hidrogênio se transformando em gás hélio, certo? Se transformando em gás hélio. Então, o que acontece? São duas moléculas. Então, o que acontece? Essa feição aqui gera bastante energia, né? A gente sente essa energia, né? Pela temperatura solar. Então, o que acontece? Isso eu juntei duas moléculas de um átomo para fazer uma. Então, isto é chamado de fusão nuclear, tá? Porque eu juntei dois átomos e transformei em um único. Isso sempre gerando energia, certo? Então, o que acontece? Exemplo, o Sol. Isso é a fusão nuclear. Só que, e o que é fissão nuclear? Fissão nuclear é quase contrário a isso. Você vai ter um átomo, né? No caso, fosse fazer aqui, vou pegar aqui o urânio. Eu vou pegar o urânio e vou transformar em pequenas partículas, né? Eu tenho pequenas partículas, eu tenho próton, urânio, ele se transforma em próton, nêutron e muita energia, tá? Eita, fora um determinado elemento químico, tá? Então, aqui, ó, ele vai se transformar em várias outras. Eu tenho um único elemento químico se transformando em várias partículas, fora energia, certo? O que é que acontece? Essa estrutura daqui
um exemplo muito básico, né? Muito básico é a feição das bombas nucleares. Eles pegam um determinado elemento químico para se transformar numa cadeia, né? Ele faz uma cadeia de explosões, certo? Transformando sempre esse urânio em outros elementos também radioativos, certo? Então sempre vai gerar energia. Por isso que aquela energia é bastante grande, né? A energia, né? Então, um exemplo básico deles são as bombas nucleares, certo? Então, esse foi a nossa aulinha, certo? Sobre um pouquinho sobre energia. E para casa, né, para vocês fazerem só a atividade de energia de ir para casa, vocês têm atividade, né, de ciência e reflexão, certo? Toda ela. Ou seja, página 91, 92 e 93. Ok? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.